Descenso noturno fisiológico é definido como uma redução maior ou igual a 10% da medida da pressão arterial sistólica registrada entre o período de vigília e o período de sono. Galera, olha aqui, ó, ele definiu para nós o que é essa, sei lá, é uma doença isso aqui? Descenso noturno fisiológico. Tem que reduzir maior ou igual a 10% da pressão entre o período de vigília, que é o período que nós estamos acordados, e o período de sono, que é agora a gente está dormindo, né? Vigília e sono. Então tem que ter essa redução aqui maior do que 10%. O exame para avaliar se o indivíduo apresenta ou não descenso fisiológico noturno, né? Descenso noturno fisiológico, é chamado de MAPA e consiste no monitoramento da evolução da pressão arterial sistólica do indivíduo ao longo de 24 horas. O resultado desse exame consiste em um gráfico no qual a região correspondente ao período de sono está rachurada em cinza. E a gente tem aqui vários desses gráficos, né? O cara vai medindo aqui a pressão dele, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Aqui ele está dormindo, aqui ele está em vigília. Esse cara dormiu das 6 até as 14. Né? Foi dormir tarde pra caramba, acordou tarde pra caramba. Esse aqui dormiu às 11, acordou às 17. Poxa, a galera só dorme tarde, hein? Esse aqui dormiu às 14 até às 21 e assim por diante, né? A gente vai vendo aqui o horário de cada um dormindo. 5 pacientes foram submetidos a esse exame e os resultados mostram que apenas um paciente apresentou ausência de descenso noturno. Galera, quem tem o descenso noturno tem uma redução maior do que ou igual a 10%. E quem não tem uma redução menor do que 10%. Né? Quem reduz muito, tem. Quem reduz pouco, não tem. Beleza? Vamos lá então ver aqui, ó. O gráfico que indica o resultado do exame do paciente que apresentou ausência de descenso noturno é qual? Então vamos lá, vamos deixar eu dar um zoom aqui para a gente conseguir ver direitinho os gráficos, né? Esses gráficos na prova estavam gigantescos, né? Aqui eu tive que, para não pular para a segunda página ali, eu diminui um pouquinho, mas acho que dá para a gente ler, né? Então olha só, vamos analisar o alfa aqui, vamos ver se ele tem o descenso ou não tem. É só a gente analisar o seguinte, ó. Aqui ele está na vigília. Na vigília, a pressão dele atingiu esse ponto aqui antes da vigília, né? Tem que ser o valor exatamente do momento que ele passou a acordar ou vale esse ponto aqui? Não ficou muito claro, mas a gente pode usar um valor médio aqui no meio que não vai ter diferença. Ó. Então aqui assim, um pouquinho mais de 120. Daí quando ele dormiu, blum, caiu para cá, ó, para 100, galera. Então ele tinha 120, caiu para 100. Vamos lá, ó. 120 virou 100. Então quanto que caiu aqui? Caiu 20, né? Diminuiu 20. Na verdade, diminuiu mais de 20, porque aqui está mais em cima do 120. Então a gente está fazendo uma aproximação um pouquinho ali. Então como é que a gente faz para calcular a porcentagem? É só a gente pensar assim, ó. Se diminuísse 10%, teria que diminuir quanto? Ó, 10% teria que diminuir 12. E diminuiu 20. Então aqui diminuiu mais de 10%. Se diminuiu mais de 10%, olha aqui, ó. Se diminuiu mais de 10%, ele tem a doença. Então esse cara aqui, sim, tem a doença. Mas a gente quer aquele que não tem a doença. Então, letra alfa não é a resposta. A gente vai ter que analisar todos e ver quem que não tem a doença. Beleza? Vamos lá mais um pouquinho aqui. Deixa eu dar o zoom. Aqui, ó. O cara antes, ele tava com uma pressão aqui assim, ó. Vamos botar perto, um pouquinho acima dos 120. Daí ele foi lá e chegou aqui, ó. Noturno, ele chegou a 100. Pô, de novo, né? De 120 para 100, ele diminuiu mais de 10%. Esse cara, sim, tem a doença, mais de 10%. Porque, né, 120 diminuiu 20, se diminuísse 12, seria 10%, ele diminuiu mais de 12, é mais de 10%. Vamos lá, nesse aqui agora, ó, esse aqui, 110 aqui, ó, antes de dormir. Daí, caiu aqui, ó, dormindo, ele caiu próximo de 90, né, ó, veio para cá, um pouquinho a mais até aqui nesse momento, né, mas se a gente considerar aqui, ele foi próximo de 90. Então, de 110 aqui para próximo de 90, ele diminuiu quase 20. E quase 20 é muito mais do que 11, né? Porque, ó, 10% seria 11, né? Porque estava em 110 aqui assim.
Diminuiu mais do que 11. 11 ele teria que parar aqui, ó. Então, é mais de 10%. Se é mais de 10%, sim, ele tem a doença. Pô, legal, não achamos a resposta ainda. Vamos lá, a letra delta aqui. Esse cara, ele estava com uma pressão aqui assim, ó, que era mais ou menos entre os 110 e os 100. Então, vamos dizer que ele tinha, né, um 105 aqui, né, na meiuca. E blum, ele desceu até 90, aqui assim, ó. Então, ele diminuiu de 105 para 90, ele diminuiu 15. Pô, 15 é mais de 10%, porque 10% seria quanto? 10% de 105 é 10,5. Como ele desceu 15, né? Do 105 até o 90 ele desceu 15, ele desceu mais de 10%. Então ele tem a doença. Oxa, vamos lá para a última, né? Vamos lá para a última, ó. A última que é assim, ó. Ele tinha aqui uma pressão aqui mais ou menos, ó, acima de 150. Vamos botar aqui um 155. Vamos ver se o 155 vai aqui. 155. E ele desceu, caiu aqui, ó, a 141. Vamos botar aqui, ó, 141. Então, esse cara aqui de 155 para 141, ele diminuiu 14. Galera, 14, 10% é quanto nesse caso? Um 10% é 15,5, né? Nós estamos usando o valor 15,5. Então, ele diminuiu 14, ele diminuiu menos de 10%. Então, esse cara não tem a doença. Se ele não tem a doença, ele é o nosso gabarito. Gabarito letra ECO.